Muito bem, irmão. Parabéns por ler a Bíblia várias vezes. Mas isso não significa que a gente não possa estar equivocado em algum pensamento, porque as escrituras, elas devem ser entendida pela própria escritura. Nós não podemos deixar que pensamentos e dogmas influenciem a nossa leitura bíblica. E a interpretação de pré-existência de Jesus, ela é altamente especulativa. Por exemplo, você citou essa passagem que Jesus fala que eles chamam ele de filho de Davi, que o Messias seria filho de Davi, como que Davi chama de Senhor alguém que é filho dele. Bom, é bem fácil de entender isso aí. Quando a profecia diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que ponha debaixo de teus inimigos, é uma profecia lá de Salmo 110. Essa profecia, ela cumpriria-se com o Cristo, porque o Messias seria exaltado por Deus ao status de Senhor, né? Então Jesus quis mostrar com isso a, a qualidade, a autoridade do Messias. Não é apenas um mero descendente de Davi, né? Embora que lá no próprio Apocalipse Jesus fala, eu sou a estrela remanescente à geração de Davi. Então Jesus não nega que ele veio da descendência de Davi. Só que a profecia bíblica diz que o Messias ele seria exaltado acima de apenas um mero descendente de Davi. Foi isso que Jesus quis mostrar ao citar essas passagens. Agora, vem o questionamento. Ah, Jesus pré-existia. Ele estava à direita de Deus Pai antes de nascer, irmão? Ele já estava lá à direita de Deus Pai? Aonde está isso na Bíblia, irmão? Que Jesus já estava à direita de Deus Pai antes de nascer? A Bíblia diz que ele foi elevado à direita de Deus Pai após ser ressuscitado, vencer. Não diz que ele foi lá para o céu reassumir uma posição que ele já tinha. De forma alguma, o irmão conhece a Bíblia e sabe muito bem que Jesus foi elevado aos céus, assentou-se à direita de Deus pela primeira vez. Essa foi a vitória, essa foi a exaltação dele. É um absurdo acreditar que Jesus já estava lá à direita do Deus Pai, encarnou aqui a moda espírita kardecista e depois voltou lá para o céu e reassumiu um lugar que ele já tinha. Não é isso que a Bíblia ensina, meu irmão. Pelo amor de Deus. A Bíblia ensina que Jesus, ele nasceu conforme estava predito pelas Escrituras, Romanos capítulo 1, verso 1 ao 3, do verso 1 ao 4. Leia lá, Romanos 1, do verso 1 ao 4. Ele passou primeiro pela ignomínia, ele passou primeiro pelo desprezo, para depois ser glorificado, conforme as Escrituras. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos e o elevou à direita de Deus Pai. Lá no Antigo Testamento você não vê Jesus à direita do Pai. Você vê Deus sozinho no trono. Isaías capítulo 6. Várias passagens da Bíblia mostram um único Deus assentado no trono, o Deus e Pai, né? Deus, o Pai, falava do advento do Filho, porque para Deus uma coisa que não existe, mas ele pensou, já é como se existisse. Romanos capítulo 4, versículo 12 ao 17.
O Deus que chama as coisas que não são como se elas já fossem. Então Deus fala do Messias lá no Antigo Testamento como se o Messias já existisse. Mas ele não existia em, em relação à natureza, em relação à criação. A Bíblia fala que o Messias é gerado. Sim, uma única vez. E o único versículo, os únicos versículos que falam de Jesus ser gerado é Salmos capítulo 2 e Lucas capítulo de número 1. Jesus foi gerado pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria. Falar de que Jesus foi gerado em outra época, isso é especulação. É ir além das Escrituras. O apóstolo Paulo falou que nós não devemos ir além das Escrituras, né? Ah, mas lá em Colossenses diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Leia Colossenses 1 e você vê que não está falando da criação material de Gênesis. Está falando da nova criação, da igreja. A igreja é a nova criação. Por isso que fala de principados, potestades e tronos. Com Jesus, toda essa ordem celestial foi mudada pelo grande serviço e sacrifício que ele fez. Ele torna-se cabeça e primaz da igreja. Então ele é primogênito no sentido de ser primaz, não no sentido de ser primeira criatura. Mesmo porque Jacó, ele não era o primogênito. Quem era o primogênito era Esaú. Mas Deus diz que Jacó é o primogênito por questão espiritual, primogênito. O Messias, ele vai ser o primogênito entre os reis da terra. Não no sentido de primeiro cronológico, mas no sentido de primazia. Jesus foi elevado acima de todos, até acima dos próprios anjos. Agora eu pergunto, lá antes de nascer, ele era acima dos anjos ou não? Para quem defende a doutrina de que Jesus já existia como ser pensante, qual era a posição de Jesus lá no céu? Ele estava acima dos anjos ou não? Aí como explica Hebreus que diz que ele foi elevado acima dos anjos só depois de ser glorificado? Só depois de ser glorificado, Deus o elevou acima dos anjos e disse para que os anjos o adorem. Fica em contradição, irmão. Pensa bem. As pessoas que defendem, esse dogma que defende uma pré-existência consciente de Jesus antes de nascer, não consegue, dentro da Bíblia, explicar qual era a posição de Jesus lá no céu antes de nascer. E outra coisa, ao você explicar para as pessoas que Jesus existia e encarnou em Maria, você está defendendo uma doutrina espírita. A Igreja Católica Romana é que começou com isso lá no Concílio de Nicéia, com a interpretação platônica de que Jesus pré-existia. E aí ela teve que adotar a doutrina da imortalidade da alma. A doutrina da imortalidade da alma é consequência da falsa interpretação de pré-existência. Porque você admitindo uma pessoa existente antes de nascer e depois ela vir a nascer, você tem que admitir a eternidade do espírito. Então veio a doutrina da imortalidade da alma. Então, irmão, essa doutrina, ela é a semente que trouxe a Trindade. A doutrina da encarnação de Jesus, ou a pré-existência de Jesus, é a doutrina que provocou o surgimento da Trindade. Porque quando eles postularam, conjecturaram essa hipótese de Jesus existir antes de nascer, aí começou-se o questionamento. Mas Jesus era um anjo? Era uma criatura? Quando que ele foi gerado? Ele é igual a Deus ou não? Ele é Deus ou não? Começou-se
Então, essas indagações em cima dessa especulação de que Jesus pré-existia. Aí surgiram as correntes doutrinárias de Ário e Atanásio. Atanásio defendendo que Jesus era eterno, pré-existente, como Deus coigual ao Pai. E Ário defendendo que Jesus era como uma criatura. Aí deu-se essa discussão no Concílio de Nicéia. Dessa interpretação de pré-existência, vai evoluir para o dogma da Trindade. Três seres pessoais, coiguais, coeternais. Elevaram Jesus ao mesmo status de Deus, para poder manter a coerência desse pensamento de que ele já existia antes de nascer. Compreenda, meu irmão. Compreenda. Nós temos que entender o contexto da Bíblia. O contexto da Bíblia é que Deus, lá no princípio, promete o advento de um que é uma semente da mulher. Em 2 Coríntios, não, em 1 Coríntios, aliás, em Romanos capítulo 5 e em 1 Coríntios capítulo 15, Jesus é apresentado como segundo Adão. Como que Jesus veio antes de Adão, segundo a teoria da pré-existência, e ele é o segundo Adão? Como que o segundo veio na frente do primeiro? Isso não tem qualquer cabimento dentro da Bíblia. O primeiro Adão, ele é carnal, é carne, e ele caiu no pecado. O segundo Adão veio em carne, mas é espírito vivificante. Por quê? Porque ele nasceu a partir de uma ordem celestial. Quando ele foi concebido em Maria, isso foi um ato de Deus, sem intervenção do homem. Assim como Adão. Adão, ele não teve mãe, nem pai no sentido de genealogia. O pai dele foi Deus, tanto que Adão é chamado de filho de Deus na genealogia de Lucas. Pode ler lá. No final da genealogia de Lucas, Adão é chamado de filho de Deus. Por isso que o Messias é chamado de filho de Deus, porque ele nasceu não pela vontade de homem algum. Ele nasceu diretamente da vontade de Deus, fazendo com que o óvulo de uma mulher, como a promessa dizia, da semente de uma mulher, nasceria o segundo Adão, perfeito, que venceria e pisaria a cabeça de Satanás. Tá? Quando Satanás, o diabo, encontra Jesus no deserto, ali no jejum, se Jesus já pré-existia, Satanás ia falar: ah, você está aqui, né? Não, Satanás pergunta se tu és o filho de Deus, porque ele não tinha certeza se ainda aquele era o Messias prometido. Por isso que ele começa a falar: se tu és, se tu és. Ele estava querendo ver, né? Ele ofereceu os reinos da terra para Jesus ali, colocou ele num alto lugar, mostrou a glória e os reinos da terra e ofereceu isso para ele. Se Jesus pré-existia, Jesus, segundo os que creem na pré-existência, ele foi o que criou junto com Deus as coisas. Que tentação é essa? Oferecer para Jesus aquilo que é dele, que ele criou. Não faz qualquer sentido, irmão. Então, a doutrina de pré-existência, ela não se encaixa com o contexto da Bíblia. Ela pode se encaixar, teoricamente, com alguns versos isolados. Ah, esse verso dá a entender. Por isso que ela engana muitas pessoas. A Trindade é uma doutrina que engana muitas pessoas. Porque os trinitarianos, eles pegam versos isolados e que diz: ah, isso aqui dá a entender a Trindade. Mas quando você põe no contexto da Bíblia, a Bíblia apresenta um único Deus, Criador. Yahvé, nosso Deus e Pai. Bendito seja o seu nome para sempre. A Bíblia fala de um único Deus indivisível.
A Bíblia fala que o Messias era alguém prometido desde a eternidade. As suas saídas, as suas raízes são desde a eternidade passada. Sim, desde lá do princípio é anunciado o advento do Messias. Já estava na mente de Deus. O que Deus pensou é como se já existisse. Mas, biblicamente, se concretizou, como diz Paulo em Gálatas 4:4, né, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, sobre a lei. É isso que a Bíblia ensina, irmão. Então, doutrina de pré-existência é uma doutrina especulativa. É ir além das escrituras, irmão. Não tem base bíblica. Dá margem ao espiritismo, encarnação, dá margem a um monte de interpretações. Ah, se Jesus é Deus ou coigual a Deus ou não, quando que Jesus foi gerado, se ele era um anjo ou não era. Né? Os adventistas acreditam em pré-existência de Jesus e acreditam que Jesus era o arcanjo Miguel. Eles tentam mostrar isso. Por quê? Porque tem que dar uma explicação. Se você diz que Jesus já existia antes de nascer, você tem que explicar quem ele era. Então, alguns recorrem ao recurso de dizer que ele seria o arcanjo Miguel. Mas sem chance alguma, a Bíblia não dá margem para isso. Não sendo o arcanjo Miguel, quem era Jesus antes de nascer? Aí vem as especulações. Ah, luz, haja luz, aí é Jesus. Isso aí é comparação filosófica, irmão, não tem base bíblica. Cadê Jesus ao lado do Pai antes de nascer, irmão? Qual era o status de autoridade de Jesus antes de nascer? Ele era acima dos anjos. Lá em Hebreus diz que ele foi criado abaixo dos anjos, menor que os anjos. Ou fizeste menor que os anjos, de glória e honra o coroaste. Este Jesus, né, que foi feito menor que os anjos, depois foi coroado de glória e honra. Por quê? Porque ele venceu e foi exaltado. Então, a exaltação de Jesus se deu quando ele ascendeu para os céus. Como que fica agora esse negócio que ele pré-existia? Qual era a posição dele? Qual era a autoridade dele? Ele estava abaixo dos anjos? Era igual um anjo? Acima dos anjos? Cadê a prova bíblica que ele, antes de nascer, era acima dos anjos? Se a Bíblia diz que ele é menor que os anjos. Então, irmão, perceba bem, tem muitos furos, muitos questionamentos bíblicos pertinentes, legítimos, o qual essa doutrina da pré-existência não explica. Ela enrola, faz igual os trinitarianos. Pensa nisso. Eu sei que o irmão é uma pessoa sincera, quer a verdade, né? E eu convido o irmão, em nome do Senhor Jesus, a mergulhar nesses estudos aí. Tem pelo menos aí uns 30 vídeos para o irmão assistir. E depois a gente poder tirar mais alguma dúvida que o irmão venha ter após ouvir. E nesses vídeos, todos os argumentos, todos os argumentos dos que creem em pré-existência são refutados biblicamente, explicados um a um, dentro do contexto bíblico correto, verdadeiro, que encontramos na Bíblia. Espero que o irmão faça essa tarefa importante de conhecer a doutrina unitária apostólica bíblica para entender quem é Jesus. Embora o irmão há muitos anos venha estudando, acha que é isso aí, mas permita conhecer os argumentos bíblicos a respeito desse assunto antes de o irmão bater martelo e chegar a um veredito. Eu te peço, como teu irmão, como teu amigo, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, né, o Messias, que você estude ponto a ponto, porque é um assunto muito importante.